Olha, gente, a comissão mista do orçamento aprovou há pouco o relatório do deputado Hugo Leal ao projeto da lei orçamentária anual e segue agora para a votação dos destaques. Alguns pontos-chave do relatório foram aprovados e eu trago aqui para vocês. Olha só, o fundão eleitoral de 4,9 bilhões de reais, 1,74 bilhão de reais para reajuste e reestruturação de cargos de policiais federais, 16,5 bilhões para emendas de relator e 44 bilhões em investimentos. Na semana passada, o Congresso derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro a um trecho dessa lei de diretrizes orçamentárias que permitiu que possam ser destinados até 5,7 bilhões de reais ao fundão eleitoral. Hoje, o relator do orçamento, o deputado federal Hugo Leal, reduziu esse valor destinado ao fundão para os 4,9 bilhões. Mesmo com essa redução confirmada, o fundo para financiar campanhas terá mais que o dobro do proposto pelo governo federal, que foi de 2,1 bilhões de reais. E esse valor para reajuste de salário de policiais federais. Eu quero a opinião de vocês um pouco. A gente já falou um pouco sobre a questão do fundão, aí 4,9 bilhões de reais, mas e esses 16 bi para reajuste de servidor público, o Piperno? Bom, primeiro que essa é uma questão que tem dois aspectos. O presidente cumpre uma promessa de campanha. Ele se comprometeu com essa categoria, aliás, com todas as categorias envolvidas aí nas forças de segurança e também com o Exército, que já teve uma série de vantagens. Então, ele cumpriu essa promessa de campanha feita à sua base, a parte da sua base nesse caso, né? Agora, a outra questão é, por que para eles sim e para outras categorias não, sendo que várias outras categorias também reclamam de defasagem salarial? Certamente essa é uma pergunta que não vai ser respondida aí com muita tranquilidade. É um assunto a respeito do qual o governo tergiversa já há muito tempo. E não vai dar, quer dizer... aliás, o ministro Paulo Guedes, inclusive, andou dizendo que seria contrário a esse reajuste aos policiais federais. Segunda coisa, né? É de fato um escárnio você manter tanto dinheiro para o fundo eleitoral e também para as emendas parlamentares. E repito, aqui não se trata de criminalizar emenda parlamentar. Isso faz parte do jogo entre executivo e legislativo em qualquer democracia do mundo. A questão é o valor em um ambiente de crise, em um ambiente de pandemia e também num momento de muita contenção de gastos, tá? Então, o governo, por exemplo, ele não investe em outras áreas, mas o Congresso, de certa forma, negocia com o governo para arrancar esse valor. Vejam, 16 bilhões de dólares são praticamente... Oi. Por favor, só para a gente deixar sempre muito registrado aqui, eu cometi um erro dizendo que eram 16 bilhões. Esses 16 bilhões são para emendas do relator. Sim. O reajuste específico dos policiais federais, 1,7 bilhão de reais. Entendi. Não, exatamente, o reajuste dos policiais federais, eu comentei, analisei na primeira parte, e aí, sobre os 16 bilhões, vejam, são quase 3 bilhões de dólares para isso, quer dizer. Então, é muito dinheiro, principalmente se a gente levar em conta que que a gente está num ambiente enfim, quase que recessivo. Última coisa, Paulo, a gente falou há pouco sobre os índices de avaliação, os índices muito ruins de avaliação do Congresso. Claro que tudo isso também ajuda a anabolizar esses índices ruins. Quer dizer, não há população no mundo que com tantas carências, com tantas outras prioridades, vai aprovar esse tipo de coisa. Agora, Constantino, como é que você vê esse aumento específico para policiais federais? Porque foi uma demanda do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele se envolveu diretamente aí nessa briga, queria realmente beneficiar esses 45 mil policiais federais que nós temos. Mas e o restante do funcionalismo? Como é que fica isso politicamente? Não, politicamente pode haver algum desgaste, Paulo, mas pelo menos é uma promessa de campanha que ele está cumprindo. O presidente nunca escondeu uma certa preferência pelas
forças de segurança aí, né? Então, nesse sentido aí, o cobertor é curto, não dá para todo mundo, ele teve que priorizar. E gestão é um pouco disso, né? A alternativa é achar que pode distribuir para todo mundo. No curto prazo, a análise que eu faço é essa, né? Em primeiro lugar, o fundo eleitoral continua sendo objeto, é dinheiro demais, ainda mais num contexto de pandemia. A questão da polícia eu identifico como a base eleitoral, e até cá entre nós, assim, se tem que priorizar algum nicho do serviço público, para mim, que seja a segurança. Aliás, eu acho que o Estado devia ficar restrito à segurança, à justiça e alguma coisa em saúde e educação, de preferência por meio de voucher, e deixar a iniciativa privada oferecer. Então, eu sou a favor de priorizar essas pastas, porque eu sou um liberal e entendo que o Estado não deve se agigantar tanto e se transformar no Leviatã que temos hoje. E daí eu pego para fazer uma análise sobre isso com base num horizonte um pouco mais distante. Olha essa fotografia que nós estamos falando. 16 bilhões para emendas parlamentares, que gerou aquela problemática toda ali de transparência, mas ao mesmo tempo é a governabilidade que existe, porque senão você não tem nenhuma influência sobre o destino, quem ganhou, quem perdeu, tanto faz, e 4, quase 5 bilhões de reais para custear a eleição, campanha eleitoral, fora o fundo que já tem, e 44 bilhões de reais para investimento. O Estado brasileiro é um mastodonte que arrecada trilhão, e resta 40 bilhões para investimento. Olha, isso é uma piada. Quando a gente fala assim, qualquer economista, aula básica, né? Ele entende que poupança é igual a investimento. Você não pode ficar pegando indefinidamente poupança emprestada, né? Então, para um país crescer de forma sustentável, ele tem que poupar para poder investir. E aí falam que o problema do Brasil é que poupa pouco. É verdade, mas é preciso abrir a fotografia aqui. O Estado brasileiro consome quase 40% do PIB em impostos, mais o déficit público que ele tem. São 40% e sobra 60% para o setor privado. Desses 40% do Estado, vai tudo para consumo e transferência. Pagamento de salário, de aposentadoria. É um grande departamento de RH. Não investe nada, cada vez menos, porque é o único lado discricionário que tem. O resto é tudo obrigatório. Então sobra ali carimbar 40 bilhões de investimento, de escolha de investimento. E o setor privado, aqueles 17% do PIB que o Brasil investe na média, de 15% não chega a 20%. Quando um ano muito bom, vai perto de 20%. 15% do PIB de investimento, o resto todo está na mão do setor privado, que tem 60%. Então, quando você faz os 15% sobre 60%, nem é uma taxa de poupança / investimento tão ruim. O setor privado faz o dever de casa. Agora, nós temos um dreno gigantesco, um buraco negro, né, que drena tudo isso, que chama-se Brasília. Enquanto não reduzirmos o escopo do Estado, reduzir despesa do governo, não tem espaço para investimento no Brasil. Ponto. Ô Serrão, me traz o VAR aí nessa história, porque está no noticiário que o ministro Paulo Guedes foi na contramão do presidente da República em relação a esse aumento de policiais federais. Foi contra, se reuniu com representantes da Polícia Federal na semana passada, buscou sensibilizar justamente por conta da situação atual do país. O presidente da República vai de um lado e o ministro da Economia vai do outro, Serrão? Parece que aconteceu exatamente isso. Isso é um fator de desgaste político para o presidente, que cumpriu a sua promessa de atender aí a demanda da Polícia Federal e colocou sua base aliada, o Centrão, até esse Centrão que pode ser pego pela Polícia Federal para dar aumento para a Polícia Federal. Então, são contradições inerentes ao nosso modelo. Agora, de tudo isso que a gente está falando aqui, é preciso mudar esse modelo inadequado de Estado no Brasil, que é perdulário. 44 bilhões para investimento estatal num país como esse é uma piada, é um deboche com a cara da gente que paga imposto. União, estados e municípios em plena crise, repito sempre isso, estão batendo recordes de arrecadação. A fúria arrecadatória do poder estatal no Brasil é desproporcional à nossa capacidade de nação, de querer ser um país que possa uma hora se desenvolver. Então, esse modelo de Estado tem que ser reduzido, não dá para ter esse tamanho gigantesco de Estado. A gente falava ainda há pouco da composição do Congresso. Para que tanto deputado e senador? Essa é a pergunta que a maioria da população faz. Por que eles têm que ganhar tão bem e têm que ter tanto assessor, tanta mordomia,
tanta vantagem e uma produtividade que não corresponde à necessidade brasileira. Por que o Brasil tem tanta lei? Para que se cria tanta lei e pouco se cumpre a lei? Então, são debates que precisam ocorrer agora, nesse momento eleitoral. Ô Bruna, você acha que o governo Bolsonaro, da maneira como está hoje, tem efetivamente uma política liberal na área econômica? Porque a gente aumentar salário em 1,7 bilhão de reais para uma classe específica não é muito corporativismo? Olha, eu não vejo como corporativismo, Paulo, porque a Polícia Federal é justamente aquela mais associada à investigação de corrupção. E assim, é natural que uma concessão seja feita a esse grupo, uma vez que o Bolsonaro ele capitalizou o discurso anticorrupção em 2018. E justamente, como o Constantino apontou muito corretamente, quando você pensa numa estrutura de Estado mínima, o mínimo necessário, a segurança pública ela está ali contemplada. Então, eu não vejo como problema que se invista em segurança pública. O que eu vejo como problema é que justamente o tamanho do Estado não tem sido reduzido. Então, nesse sentido, eu acho que eu já entendo o governo Bolsonaro como um governo de transição, sempre entendi assim, porque a máquina pública ela foi deixada de uma certa maneira, de uma tal maneira, pelos governos petistas, que não é em um mandato que você vai reduzir. Ao mesmo tempo, embora no começo tenham se feito cortes, esses cortes teriam que ter sido feitos de maneira mais intensa, né? E é muito difícil você cortar de maneira intensa quando você trabalha com pessoas que já estão ali na máquina pública que não tem essa mentalidade. Quando você trabalha com pessoas na máquina pública que tem uma cabeça socialista, a última coisa que elas vão fazer é aceitar cortes. Então você está falando de um Estado que tem uma cara toda socialista, você está falando de uma mentalidade de um povo que é louco por emprego público, justamente porque tem estabilidade. A gente está falando de uma mentalidade geral de um país que, se ela não se altera junto com a eleição de um governo que queira fazer reformas liberais e ter uma mentalidade liberal conservadora, as coisas não acontecem, né? Eu acho meio engraçado, não se espera isso de um governo. A ação de um governo, ela é fruto de uma mudança que ocorreu antes da cultura. Então, se culturalmente o brasileiro não entender que ficar sustentando o Leviatã, em vez de meter ali o bisturi e fazer uma lipoaspiração nesse Leviatã, que enquanto for assim, nós seremos escravos de qualquer governo que se eleja, e não importa se o discurso for conservador, o Leviatã continua lá do mesmo tamanho, a liberdade do brasileiro é pequena. Quem paga 40% de imposto não tem liberdade real, liberdade prática. Então não é a questão do governo Bolsonaro, é a mentalidade do país, mentalidade do serviço público, né? E isso aí não se altera com um presidente da República. Isso aí é algo muito complicado e eu me pergunto, Paulo, se realmente são tantos assim os brasileiros que têm uma mentalidade liberal e entendem que o país ficaria melhor indo na contramão do que o Lula, por exemplo, sempre propôs e vai continuar propondo, que é inchar Estado, dar cabide de emprego, comprar classes. A Dilma comprou a classe universitária dando aumento, criando um monte de universidade federal. Foi compra, abriu emprego para um bando de desocupados, tá? Então, assim, esse tipo de situação que a gente tem hoje é resultado de décadas aí do governo PT. Agora, se o Lula está em primeiro nas pesquisas, como todo mundo diz, parece que o brasileiro gosta de deixar e permitir que os outros o façam de trouxa, né? Será que é isso? Piperno, em seguida, o Serrão. Paulo, de fato, há muitas carreiras de Estado que exercem um poder de sedução imenso aí, em parte da população, alguns bons salários, estabilidade e tal. Mas você vê, realmente, algumas carreiras também, elas são alvos aí de ataques brutais e até inescrupulosos, né, por quem está no poder. Você vê, por exemplo, o atual governo tentou nomear agora o Crivella, vejam bem, o Crivella, né? Que é uma pessoa um político que dispensa apresentações para ser embaixador na África do Sul. Como a África do Sul tem talvez mais bom senso que o Brasil, isso acabou sendo rejeitado. O governo brasileiro, por exemplo, tentou nomear Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Tudo porque ele fritou hambúrguer lá nos Estados Unidos uma época, ou seja, alguém sem nenhuma competência para isso, né? E quase passou, né?
Então, de fato, há muito desse tipo de ataque ao Estado brasileiro. Agora, concordo, o Estado está inchado. O que isso tem a ver com o Estado inchado deixado por Lula e Dilma? Tem a ver com exatamente a forma como enchem de gente incompetente, né? Mas o Lula é mestre nisso. Você deu o exemplo do Bolsonaro, pega a Dilma, pega Lula. Nenhum embaixador tinha esse baixo nível aí. E Brasília? Aliás, baixo nível. Você já foi numa universidade federal, Piperno, ver quem passa em concurso? Universidade federal, tá cheio de analfabeto funcional lá, ganhando com salário de 15 mil, pago do nosso bolso. Hoje o planeta de Nárnia, Pipérnico, tá universidade. Felizmente, o Bolsonaro só fez essas duas besteiras. Sobre o serviço público brasileiro. O astrólogo preferido da extrema-direita brasileira, que demonizou o serviço público a vida inteira, ficou doidinho lá nos Estados Unidos. Pagou imposto. E veio se internar aqui na USP. Veio pedir aqui auxílio para ficar no hospital aqui, porque não tinha como bancar tratamento lá. Pagou imposto a vida inteira, criminalizou o servidor público do Brasil a vida inteira. Você não entende o cara, chama ele de astrólogo. Ele é astrólogo. Falta QI para entender o QI falta para a senhora e falta elegância. Não, pra mim não e tem uma coisa, falta elegância. Falta elegância, eu nunca fui deselegante assim com você aqui. Mas você não entende a obra e chama de astrólogo. Tá errado, deles, por favor. Elegância aqui não vai faltar nunca. Isso eu prometo para todos vocês, afinal de contas, este é um programa da Jovem Pan News. Constantino vai falar, depois o Serrão, Bruna e Piperno para fechar, por favor. Vamos lá. Boa, Paulo, boa. Não, olha só, o Piperno misturou tudo, alhos com bugalho. Em primeiro lugar, eu vejo muito mais problema em petistas, ainda mais ladrões, né, que vivem pregando as soluções estatais, mandarem seus filhos para a escola privada e usarem o sírio-libanês, do que o Olavo, que pagou imposto a vida inteira, usar o SUS. Eu vejo muito mais problema no primeiro lado. Né, hipocrisia e duplo padrão. Agora, isso nada tem a ver com a essência do que estava sendo discutido aqui. O Piperno não consegue resistir à tentação de atacar Bolsonaro. O PT aparelhou seus apaniguados todos, seus militantes todos incapazes, né, em tudo que é a estrutura do Estado brasileiro. Será que o Piperno acha que o Estado brasileiro presta um bom serviço, na média, para o cidadão? 40% de impostos. Você acha que é um bom retorno que temos no Brasil? Deixando de lado a questão que a Bruna trouxe de liberdade. Eu também acho que se o Estado oferecer um monte de coisa para mim e tomar 80% do meu salário, eu não fecho acordo, porque isso é ser escravo. Eu quero escolher onde gastar o meu dinheiro. Eu não sou socialista. Agora, mesmo dentro da mentalidade socialista, o mínimo que tem que se esperar é que o Estado entregue o que promete, para tirar metade do que a gente ganha. Será que o Piperno está feliz? É só dar uma olhada, a qualidade do nosso ensino, a qualidade das autarquias todas, o bando de cupincha que o PT colocou aí espalhado pela máquina pública toda, é um negócio criminoso. Então a gente não pode pegar e falar, o Bolsonaro quis botar o filho na embaixada. Eu também critiquei isso à época e continuo criticando. Foi errado. Ele talvez achasse que o Eduardo ia ter jogo de cintura aqui com a turma de direita e que isso era importante, tudo, mas soou o nepotismo e foi feio. Foi um erro. E ponto final. Agora, o que isso tem a ver com um aparelhamento sistêmico que a esquerda vem fazendo na máquina estatal brasileira há décadas? Nada. Então isso só pode ser coisa de malabarismo, de querer desviar a atenção para a essência do problema que estamos trazendo. Aqui não cola, Piperno. Nossa audiência é qualificada. Você, Piperno, em seguida a Bruna. Não, na verdade, quanto ao aparelhamento, eu acho que você nomear o filho, nomear o amigo e tal para cargos-chave, isso também é aparelhamento. De qualquer forma, vamos lá ao serviço público. É óbvio que o serviço público brasileiro está muito longe de ser o ideal e de entregar todos os serviços que a população deseja. Agora, achar que também não entrega nada, só entrega mal, isso também é um discurso que a realidade desmente. E, por sinal, esse período de pandemia mostrou muito isso. Quer dizer, o serviço público brasileiro, via, enfim, Butantan, Fiocruz e tal, foi exatamente quem foi a campo para prover o país de necessidades, de insumos, enfim, da própria vacina, que foram fundamentais. Então, essa história de dizer que o serviço público brasileiro é inchado, é isso, aquilo, não serve para nada,
Isso é papo furado. Claro que o serviço, claro que o Estado brasileiro, ele tem que ser diminuído sim, ele é muito grande, ele tem excesso, mas o problema é esse pecado, essa maldade da generalização. E uma outra coisa, filho de rico no Brasil, por exemplo, quando quer fazer direito, quando quer fazer medicina, ele vai procurar sim universidades públicas, ele vai procurar a São Francisco, ele vai procurar as grandes faculdades de medicina, porque sabem que lá você vai encontrar ilhas de excelência. E não dá para ficar o tempo todo criminalizando esse pessoal. Você, Bruna? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que realmente filho de rico estuda fora do Brasil, assim, de verdade. Classe média procura cursos na universidade pública, isso tem diminuído porque o nível das universidades públicas brasileiras tem caído gritantemente. A gente percebe isso quando a gente... Não, tirando, o Piperno citou faculdades de medicina, ele tem razão, ainda há cursos de excelência, como por exemplo o da USP, a gente tem o Hospital das Clínicas, ainda é referência. Também acho que não se deve generalizar os servidores. A pessoa que mais fez isso no governo Bolsonaro foi o Paulo Guedes, que disse que quando chegou em Brasília se impressionou com o nível de um pessoal de elite que está no governo. Eu acho que realmente pessoas extremamente qualificadas é plenamente justo e que trabalham com a administração pública é plenamente justo que elas ocupem esses lugares. Mas quando a gente analisa a quantidade de cabide de emprego e a quantidade de pessoas que não necessariamente são qualificadas e que acabam consumindo uma grande parte do dinheiro público, a gente percebe que não é justo que o cidadão brasileiro carregue nas costas esse elefante branco que é um Estado desse tamanho, né? É claro que bons servidores, tal, isso sempre existe, isso depende do mérito pessoal. E assim, já que o Piperno acusou-me de deselegante, eu vou trocar a palavra, que realmente eu usei um termo inadequado. QI não é o termo adequado. O termo adequado é uma expressão. A expressão é cultura filosófica. Eu estudo há 20 anos e eu gostaria, assim, que as pessoas que chamam o Olavo de Carvalho de astrólogo, primeiro me demonstrasse, me fizesse uma exposição das obras dele. Se me expuserem as obras dele com clareza, demonstrando que compreenderam com base nos clássicos da filosofia, eu vou ter toda a gentileza de não cometer esse tipo de deselegância. Agora, como eu estudo há 22 anos e estou de saco cheio de ouvir picareta, vim falar se esse filósofo ou aquele são porcarias, eu realmente confesso que eu acho que para a gente restaurar a alta cultura no Brasil, a gente tem que ter respeito pelos nossos maiores intelectuais, independente de nossas divergências políticas. Eu fui formada por um brilhante social-democrata e agradeço toda a colaboração que ele deu para a minha trajetória intelectual, justamente porque a política nunca esteve na mesa e nunca o desrespeitei por ele ser um homem de esquerda. Ao contrário, aproveitei da sua cultura filosófica para construir a minha. E eu acho que o que fazem com o Olavo de Carvalho é inadmissível. Pessoas sem cultura suficiente chamando ele de astrólogo. Você não tem cultura suficiente? Não fala do assunto. Fala do assunto que você conhece, que fica mais bonito. Serrão, por favor. Então vamos voltar aqui à essência do debate e vou até pegar um gancho final no Olavo de Carvalho. O ponto fundamental, 1,7 bilhão de investimento na Polícia Federal e Polícia Rodoviária é uma ação estratégica, porque é essa Polícia Federal e Rodoviária quem tem combatido o maior inimigo visível do Brasil, que é o narconegócio. Por trás desse narconegócio está o poder econômico e, sobretudo, político. São eles, é o narconegócio, quem tem elegido os principais representantes políticos no Brasil. Então, é fundamental atacar isso. E sobre o Olavo de Carvalho, foi ele um dos primeiros que denunciou a questão do Foro de São Paulo, onde estão congregados exatamente esses personagens do narconegócio ocultamente. Misturam política com ideologia e jogada criminosa. Então, parabéns, Polícia Federal, você merece um aumento para combater o crime que tem que ser combatido.